Queremos saudar a todos os nossos amados irmãos e aos nossos pastores, líderes, apóstolo Uriel de Jesus e Jussara de Jesus. E a você que tem nos acompanhado nos estudos sistemáticos da Escola Dominical, o ensino bíblico desse segundo trimestre de 2021. Dons espirituais e ministeriais são da mais alta relevância para a igreja. E assim, para que o Reino de Deus possa expandir na face da terra. Deus, desde a eternidade, fez e tem o desejo de trabalhar na vida do ser humano. Fez duas promessas que são para nós a continuidade da nossa vida, da nossa existência aqui na terra. A primeira promessa que ele fez foi na primeira dispensação da inocência do paraíso, quando Adão pecou, quando ele disse que da semente da mulher viria aquele, o Messias, que esmagaria a cabeça da serpente. E isso seria nos anos seguintes, ou nos séculos seguintes, da outra dispensação. A segunda promessa que ele fez é que enviaria o Espírito Santo para estar conosco, e assim dar condição a que nós vivêssemos a vida espiritual, a vida que ele nos deu, a vida eterna. Não poderia acontecer o envio do Espírito Santo sem que antes Jesus tivesse e cumprisse a promessa que o Pai fez, que viria o Messias. E diz a palavra de Deus que na dispensação da graça, ainda no final da dispensação da lei, no tempo da plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, em forma de homem, e então cumpriu-se a primeira promessa, enviou o Messias para salvar a humanidade, salvar e dar a redenção eterna, salvar do pecado, libertar das garras de Satanás e da condenação eterna. E prometeu a vida com abundância. E Jesus cumpriu o plano, foi assunto aos céus e prometeu para os discípulos de que enviaria, rogaria ao Pai e ele enviaria o Espírito Santo, para que assim a promessa do Pai se cumprisse. E é sobre o Espírito Santo e é sobre os dons espirituais que esse trimestre estaremos tratando. A primeira lição foi o propósito dos dons espirituais. E essa lição hoje, a segunda lição, que é também de muita importância, tem por título, aliás, o propósito dos dons espirituais. Essa é a segunda lição. A primeira já foi dada e deu dons aos homens. E assim nós vamos aprender essas ricas lições para que nós possamos estar realmente na forma como Deus planejou para a nossa vida. Hoje, a pastora Zeli estará dando a continuidade. O propósito dos dons espirituais. Esse propósito é para que a igreja seja edificada, para que os crentes sejam revestidos de virtude e de poder de Deus, para realizar a obra e enfrentar o arco inimigo de Deus, Satanás e todos os seus demônios. Estamos aqui, passagem, e aqui temos uma missão. Essa missão não podemos resolver pela nossa própria capacidade. Não são as universidades e nem os cursos teológicos e nada mais que pudesse acrescentar à vida do homem algo sobrenatural que vem da parte de Deus. Para isso, o Espírito Santo de Deus veio. E na graça, no dia de Pentecostes, tinha começado a graça que Jesus Cristo trouxe para essa nova dispensação. E pela graça sois salvos. E pelo Espírito Santo somos capacitados. Poder e virtude. E isso vem para que assim se cumpra o plano e os desígnios de Deus para a nossa vida. Eu quero chamar aqui a esse púlpito a pastora Zeli para estar dando essa lição de hoje. Não perca a continuidade das demais lições. São 3 lições importantíssimas. Que Deus abençoe o seu coração para que você possa estar realmente atento. E como disse Jesus nas cartas que ele enviou às 7 igrejas da Ásia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A igreja se refere a todos aqueles que aceitaram Jesus, mas também aqueles que estão ouvindo que ainda não
se decidiram em aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Nós queremos nesse momento saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês que têm aí nos acompanhado, né, todos esses dias de ensinamentos da escola dominical. E hoje nós estaremos falando, como o pastor Sá já falou do nosso título, né, o propósito dos dons espirituais. Deus tem propósito em todas as coisas, e com os dons espirituais para a sua igreja, ele tem um propósito específico, um propósito muito especial, porque é através dos dons que a igreja do Senhor vai cumprir a sua missão. E nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, que está no texto de 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 11, e depois do 13, do 1 e o 2. Está dizendo assim a palavra do Senhor. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O nosso texto áureo está aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para edificação da igreja. E a verdade prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. E dentro desses textos bíblicos nós vamos estar já lendo aqui o que diz. Eu quero ler para você já pegar todos esses textos do Espírito Santo já ir trabalhando aí na sua vida, para entendermos esse propósito real dos dons espirituais na vida da igreja. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, você aí que faz parte do corpo de Cristo, você tem uma missão específica juntamente com todos os outros membros da igreja do Senhor. E nós estaremos aí vendo esse real propósito dos dons para as nossas vidas, porque muitos estão se utilizando dos dons de forma interesseira, de uma forma egoísta e de uma forma às vezes até irresponsável. Os dons que Deus deu para a edificação da igreja, essas dádivas são dádivas divinas e não são concedidas de qualquer forma. A Bíblia está dizendo que é pela graça, é a misericórdia de Deus que nos dá, que nos proporciona esses dons para as nossas vidas. Então nós temos que aprender a utilizá-los com sabedoria, com santidade, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado, seja glorificado e o corpo de Cristo seja edificado através, desses dons usados sabiamente. Os dons do Espírito Santo, eles são os recursos, como já foi dito anteriormente, imprescindíveis do Pai para os seus filhos. Foi Deus que deu à sua igreja, aos seus filhos, para que nós pudéssemos desenvolver a tarefa tão gloriosa que é trazer a mensagem do Evangelho a todas as nações. O seu propósito específico é edificar-nos, é unir-nos, nos fortalecer como igreja de Cristo aqui na terra.
Eu quero ler em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, quando Paulo estava instruindo a respeito dos bispos e dos diáconos da igreja. Lá no versículo 15 ele diz para Timóteo: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O primeiro tópico da nossa lição, eu vou ler para você agora. Os dons não são para elitizar o crente. Repito mais uma vez. Os dons não são para elitizar o crente. O primeiro ponto desse tópico diz a igreja de Corinto, a igreja coríntia, que ela estava localizada numa cidade comercial próximo do mar. Era uma cidade próspera, muito importante e talvez a mais importante do Império Romano. Porém, aquela cidade era dominada pelo culto à idolatria. Mas Paulo visitou aquela igreja. Na sua segunda viagem missionária, ele deixou ali muitos ensinamentos, muitas coisas que hoje também nós recebemos para a igreja, né, atual, como os grandes ensinamentos da sua parte, para que possamos andar segundo aquele conhecimento que Paulo recebeu diretamente do Senhor para distribuir a sua igreja. Porque Paulo, ele conhecia muito bem aquela comunidade cristã e por isso ele escreveu toda essa carta falando, né, a respeito desse assunto tão importante. A sua primeira epístola ela foi dirigida exatamente para aquela igreja. E ela tinha uma abundância muito grande dos dons espirituais, mas ao mesmo tempo ela também tinha o seu lado carnal, e nós vamos estar estudando. A Bíblia está dizendo que ele chegou a afirmar que nenhum dom lhe faltava, em 1 Coríntios capítulo 1 e 7. Então era uma igreja rica em dons espirituais. Porém, tinha o outro lado que nós, como já falamos, vamos estar vendo, e que isso é tão importante para o andamento da obra do Senhor, principalmente agora nos nossos dias. O ponto 2 diz, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Olha que título, né? Que título que nós vamos estar aqui estudando. Porque os dons concedidos àquela igreja tinham a finalidade de prepará-la para a santidade e edificar para o serviço cristão. Né? Que serviço cristão é esse? Pregar a palavra de Deus conforme Jesus tinha ordenado. Porque além de pregar, tinha que os sinais acompanhar. Porque a Bíblia diz que os sinais têm que acompanhar aqueles que creem. Então, se era uma igreja que cria, que tinha esses dons, para que os dons? Para que fossem manifestos e o povo visse esses sinais e através de todos aqueles acontecimentos viesse a receber a salvação através de Cristo. Todavia, eles não estavam usando os dons corretamente e tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, que quando a gente lê a palavra do Senhor aqui no capítulo 12, se você puder, pode acompanhar em casa, você vai ver quantas coisas que estavam inseridas dentro daquela igreja e que precisava de um conserto através da palavra de Deus, como Paulo fez, para que trouxesse a igreja para o plano certo, o plano correto que Deus determinara. Aí a gente pergunta, como pode uma igreja ser cristã, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Será que isso pode acontecer? 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 e 3 diz, e eu, irmãos, olha só o que Paulo diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha a repreensão de Paulo para aquela igreja que era cheia de dons. Ele não tinha como falar de coisas mais profundas com eles, porque eles estavam vivendo ainda com muitas coisas que a Bíblia considera que são coisas carnais e não uma vida de santificação totalmente separada para Deus. Então, as manifestações espirituais na igreja local, elas não são propriamente indicadoras de que aquela igreja é uma igreja realmente espiritualmente
crescida ou seriamente espiritual e também uma igreja de santidade, porque aqui essa igreja de Corinto está exatamente representando esse tipo de igreja que hoje nós podemos estar contemplando. Mas Paulo trouxe a palavra correta para que pudéssemos estar aprendendo hoje. Uma igreja em que predomina a inveja, predomina as contendas e as dissensões, com certeza nem de longe ela pode ser chamada de uma igreja espiritual, mas de uma igreja carnal. E é por isso que nós vamos estar já no ponto 3, né, estudando sobre que o dom não é um sinal de espiritualidade ou de superioridade espiritual. O ponto 3 do nosso tópico número 1 diz assim, olha, dom não é sinal de superioridade espiritual ou de uma espiritualidade grande naquela igreja. É uma crença errônea, essa forma de pensar é errado, porque os agraciados por Deus com dons, eles não são espiritualmente superiores a ninguém. Porque muitos acham que por ser agraciado com dons, se sentem realmente que são superiores àqueles que não têm dons. Mas isso é uma forma errada de se crer. Porque não são os nossos méritos próprios que nós estamos recebendo esses dons, mas é pela graça, misericórdia de Deus, a sua grande bondade para conosco. E a mensagem de Jesus, ela pode através desses momentos que nós estamos transmitindo o ensinamento, que ela possa ecoar aí na nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade como muitos pensam. E eu vou ler o que está escrito aqui na palavra de Deus, para que nós possamos estar recebendo isso na nossa mente. É muito importante, igreja, a respeito dessa palavra que foi o próprio Jesus Cristo que disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Então, se Jesus falou uma palavra dessas, nós que estamos aqui hoje, eu, você, nós temos que estar atentos a isso, porque não é por causa daquilo que às vezes nós fazemos através dos dons, porque isso não diz nada a respeito da nossa real espiritualidade, da nossa vida de santificação, mas é uma vida onde o amor de Deus, ele é expresso através das nossas ações. E o ponto 2, o tópico número 2, nós vamos estar lendo aqui para você, que é edificando a si mesmo e aos outros. O ponto 1 do tópico 2 diz edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em línguas, ele está, e as línguas estranhas, né, dada pelo Espírito Santo, ele está edificando a si mesmo. Ele estava sempre estimulando os crentes da igreja de Corinto a cultivarem a sua devoção particular com Deus. Na oração particular nós podemos estar falando com Deus, falar em línguas estranhas, isso é maravilhoso. E é isso que nos traz a edificação da nossa comunhão com o nosso Deus. E o Espírito Santo nos concede esse privilégio. Mas quando nós falamos em línguas no meio da igreja, muitas vezes tem pessoas descrentes que não sabem o que é aquilo. Então nós sabemos que as pessoas que não conhecem, elas não vão ser edificadas, porque a Bíblia está dizendo que é para nossa edificação. Isso não significa que ele está proibindo falar em línguas dentro da igreja. Pelo contrário, nós podemos, mas quando nós estamos ali falando em línguas, que seja então baixo, né, orando ali baixinho, para não trazer alguma dificuldade para aqueles que não entendem, que não conhecem, principalmente os nossos visitantes. Agora no ponto 2 do tópico 2, diz assim, edificando aos outros. Aí sim, nós já vamos ver a outra parte. Já a nossa língua estranha é conversando com Deus para a nossa edificação. Mas aqui quando nós vamos falar da edificação para os outros, o que acontece? Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons, mas não se preocupavam em ajudar as pessoas. Olha só,
tinham todas as riquezas de dons, mas não se preocupavam com as pessoas. O amor estava longe de ser praticado. E é por isso que nós temos que entender que, além da nossa edificação, nós temos que procurar, como igreja, edificar os outros, aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão ao nosso redor, que eles sejam edificados pelas nossas ações através dos dons espirituais. E Paulo, por essa razão, ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 12, que os dons só têm valor, só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão. Olha só que lição especial para nós hoje. Então, eu posso ter o tanto de dons que tiver, mas se eu não me preocupo com a edificação do meu irmão, das pessoas que estão ao meu redor, que estão me acompanhando, então alguma coisa precisa ser consertada na minha vida e na sua vida também. O ponto 3 do tópico 2 diz assim: edificando até o não crente. Embora Paulo ele estimulasse ali os crentes a falarem em línguas, edificando-se a si mesmo, o seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem para que toda igreja fosse edificada. E Paulo falava em línguas mais do que todos os outros, ele podia muito bem enfatizar isso. Ele estava ali trazendo essa mensagem porque é importante que nós possamos trazer essa mensagem de edificação para aqueles até que não são crentes, como aqui está no nosso ensinamento. A língua edifica quem? A quem fala, está escrito. Eu falo em língua estranha, então eu estou me edificando a mim mesmo. Então, o dom de profecia, ele vai edificar aqueles que estão nos ouvindo. Todos que frequentam nossas reuniões, eles devem ser edificados, conforme está escrito na palavra do Senhor. 1 Coríntios 14, 9 diz assim, olha, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, a pessoa que não entende vai ficar boiando, vai dizer, não estou entendendo nada. Então, isso não é bom e nós precisamos aprender como usar corretamente os dons. O nosso tópico número 3 diz o seguinte: edificar todo o corpo de Cristo. Ponto 1, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele dedica 2 capítulos, 12 e o 14, para falar exatamente a respeito do uso dos dons na igreja, que é os dons espirituais e os dons ministeriais. Quando os dons são usados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 16. E eu vou ler para você entender esse mistério do corpo de Cristo, do qual, presta bem atenção, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, mais uma vez, Paulo está enfatizando aqui a respeito do amor, que ele fala logo em seguida, no capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Todo aquele capítulo nós precisamos entender para que a gente possa estar inserindo dentro desse contexto dos dons espirituais. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas, acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar. E nós só queremos saber de nós mesmos e deixamos o nosso semelhante à deriva, né? Pode até se perder, mesmo que nós estejamos ali repartindo os dons, mas se não tiver esse amor para ser doado, pensando no nosso semelhante, naquele que está andando ao nosso lado, nós realmente não estamos executando a obra do Senhor, como é a vontade do nosso querido Pai Celestial. O ponto 2 diz: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus, ele levanta homens para edificar espiritualmente, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9 fala que é o edifício, nós somos edifício de Deus. Os ministros sábios, arquitetos do Senhor, todos os ministros, por isso é que é importante como nós ministramos, e nós vamos estar vendo logo aqui em seguida. 1 Coríntios, no capítulo 3, e versículo 9, 10 e 11, eu vou ler para que você
Acompanhe bem esse nosso raciocínio, que não é nosso, mas é de Paulo, trazendo para a igreja de Corinto, e que é a nossa lição também muito importante para esse momento. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha a importância que tem nós estarmos seguindo os ensinamentos dos apóstolos, como foi fundamentada a igreja e quem é aquele que começou tudo isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele deixou, como ele está dizendo, ele levantou homens para que desse seguimento a essa obra maravilhosa. E esses homens quem são? São os ministros de Deus. E nós estamos aqui representando esses ministros de Deus, trazendo a palavra de ensinamento para a sua vida. O fundamento já está posto pelos apóstolos em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, como eu já falei, aquele que começou, porque a igreja fundada por ele. E nós vamos ver que todos os ministros têm que tomar muito cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, porque não é de qualquer forma que se deve alicerçar, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. É por isso que Paulo fez uma advertência para a liderança da igreja. Aqui está falando, olha só o que Paulo diz, olha o alerta para todos aqueles que exercem liderança na casa de Deus, na obra do Senhor. Está dizendo, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, veja bem como você está edificando. Você não pode, de forma nenhuma, trazer algo que Deus não determinou. Você tem que seguir aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e, acima de qualquer um, o próprio Jesus Cristo. Então, por isso é que nós temos que ter esse cuidado. Essa advertência de Paulo foi feita para que nós pudéssemos hoje estar aprendendo que não é de qualquer forma que se coloca as pedras no alicerce. Pelo contrário, é com zelo, com amor, com muito cuidado, porque o edifício que somos nós é o edifício de Deus, é para a glória, exaltação, louvor e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o ponto 3 desse último tópico que nós estamos falando, diz dispenseiros dos dons. Paulo exortou sobre a administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4, versículo 10, versículo 11, eu vou ler. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiros, antigamente, eram as pessoas que administravam nas grandes fazendas ou pessoas, famílias ricas, tinham um dispenseiro, ou seja, aquela pessoa que cuidava da dispensa, dos alimentos, para que toda a família fosse bem alimentada, não faltasse nada. Quer dizer, os cuidados estavam nas mãos dos dispenseiros. E hoje a Bíblia diz que nós somos dispenseiros. Olha só que privilégio, nós temos sido chamados para sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E é por isso que ser dispenseiro tem que ter em nós, em primeiro lugar, o amor, esse amor de Cristo em nossos corações, para que possamos exercitar todos esses dons, fazer tudo conforme está escrito e a igreja do Senhor seja edificada, como é a vontade do nosso Pai. Os dispenseiros da obra do Senhor, eles devem alimentar a família de Deus. Assim como os dispenseiros estavam cuidando de alimentar os seus patrões, as suas famílias, nós, como dispenseiros, dessa multiforme graça de Deus, carregamos em nossos ombros uma grande responsabilidade.
alimentar a família de Deus. Não é com qualquer comida, não é com bagaço, não é com uma comida estragada, mas alimentar com o pão do céu, com as coisas que vêm diretamente do trono de Deus para alimentar o seu povo, para trazer edificação para a sua igreja, porque é disso que nós estamos precisando. Eu sei que você que está nos ouvindo, em nome de Jesus Cristo, vai tomar a partir de hoje uma posição diante de Deus. Traga alimento. O alimento saudável é a palavra genuína do nosso Senhor. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é aquela que traz vida para cada um de nós, para a sua igreja. E é por isso que se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que ele dá para cada um de nós, né? E em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Louvado seja o nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos aqui correndo para a nossa conclusão e eu quero ler aqui a nossa conclusão para que você possa ir junto comigo, já está orando também. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, nós já falamos, proclamar o Evangelho, levar a salvação a todos os povos. E essa igreja necessita do poder divino para que possa exercitar os dons espirituais para a glória de Deus. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo. Para quê? Para cumprimento eficaz da sua missão aqui na terra. E nós já falamos aqui que o propósito desses dons é edificar todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os dons de Deus, porque os dons são de Deus, Ele nos dá por misericórdia para que nós possamos usar. Nós não podemos usar esses dons em benefício particular nosso, como se nós fôssemos dons exclusivos para nós mesmos, porque muitas pessoas estão fazendo isso. Isso é errado, isso é pecado, porque está contrariando os princípios da palavra de Deus, porque nós somos chamados a servir as pessoas, nós somos chamados a servir a Cristo Jesus, a sua igreja, e a utilizar os dons não para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Essa é uma palavra de Deus direcionada a todos vocês, obreiros do Senhor, ministros do Senhor, crentes de um modo geral, que têm o desejo de realizar a obra do Senhor. O princípio está no amor. Se nós temos o amor e o Senhor nos concede estarmos usando os dons espirituais, que seja para benefício do seu próximo e possa ser para edificação do corpo de Cristo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja proclamado com muita autoridade, com ousadia, acompanhado de todos os sinais que o Senhor Jesus Cristo falou na sua palavra. E é por isso que nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por esse privilégio. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento que estamos encerrando essa lição. Senhor, que o Espírito Santo possa falar a cada coração, ministrar cada crente, para que possamos, meu Senhor, ser edificadores, Senhor, ser cooperadores contigo nessa grande obra. E nós pedimos a tua graça, a sabedoria e a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, e você possa dizer aí conosco, amém. Estaremos aí juntinho com você, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Deus abençoe você, sua família, a todos que você possa me estender a mão aí e abençoar dizendo, Deus te abençoe.